orar ao Senhor. Heavenly Father, we praise your name this morning, for you are great. Deus, nós louvamos o teu nome aqui esta manhã porque o teu nome é grande. We thank you for all the blessings you have given to us physically and spiritually. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que tu nos tens dado, tanto fisicamente como espiritualmente, Senhor. We thank you that the sun shines upon the earth. Nós te agradecemos que o sol brilha sobre a terra And the rains, they quench the thirst of every living thing. e a chuva mata a sede de todos os seres vivos. We thank you for the air that we breathe. Obrigado pelo ar que nós respiramos We thank you for the family you have given to us. e te agradecemos pela família que nos deste. And we thank you for the privilege we have to be here with your people in this place. E te agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui com o teu povo neste lugar. Heavenly Father, thank you for your Son, Jesus Christ. Querido Pai, obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo. He is the gift from you so we can have forgiveness and eternal life. Ele é o dom que tu nos destes para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. And we thank you for your Spirit that you sent into our hearts to help us out in the Christian life. E obrigado pelo teu Espírito que tu enviaste aos nossos corações para que nós possamos viver a vida cristã. Thank you for your mercy and your forgiveness. Obrigado pela tua misericórdia e pelo teu perdão. And we thank you that you have the power to be able to take care of us. E obrigado pelo teu poder de tomares conta de nós. We commit everyone here in this church who are sick physically, that you bring healing according to your power and for your glory. Entregamos todos os doentes aqui desta igreja ao teu cuidado, que através do teu poder tu possas curá-los para a tua glória. Give them your comfort and your peace. Dá-lhes o teu conforto e a tua paz. We ask your blessing for those who are ministering your word, not only here but everywhere. E te pedimos a tua bênção sobre todos aqueles que estão a ministrar a tua palavra, não somente neste lugar, mas em todos os lugares. And may our hearts be ready and prepared to listen to your voice. E que os nossos corações possam estar prontos e preparados para ouvir a tua mensagem. May your name today be exalted in this place. E que o teu nome hoje seja exaltado aqui neste lugar. We ask this in the name of Jesus. Amen. Isto pedimos em nome de Jesus. Amém. When God
aqui a pensar, e se Deus, para nos levar à cruz, nos fizer passar por umas tempestadezinhas na vida? Será que nós aceitamos? Não é? Aceitar a nossa cruz. Já o qual for, e dá graças a Deus, não é? Dá graças. We're going to continue with a new song that we have today, If I Got Jesus. And hopefully, so today, if you want to sit down, you can sit down. Se quiserem sentar, podem sentar. É uma música nova que nós vamos trazer hoje. Vamos aprender. Mas se Deus quiser, para a semana já trazemos em português. Está bem? Porque assim vocês já estão dentro do som. Mas podem cantar connosco. A letra está lá e vamos aprender esta música. Today it's a new song. We're going to learn today in English. And hopefully next week, we're going to sing it in Portuguese. I'm not here next week. To my name, I've had friends that walked away, and I've even lost myself a time or two. There were bridges crossed and burned, but through all the wreckage I have learned, there is one thing that I can never lose. If I got Jesus, I've got all that I could ever need. Take the world away from me, and I'll be okay. If I've got Jesus, there's a hope that's living deep inside, a joy that I could never hide, and a safe place to fall. I got Jesus, I got it all. E nós vamos nos colocar de pé para continuar a louvar ao Senhor com este hino maravilhoso, a linda história. Jesus, o Salvador, que deixou
Ora, como anúncios, será o mesmo da semana passada, então sábado 17 de agosto, que já não está longe, porque este ano está a voar, daqui a pouco já é o fim de junho. Sábado 17 de agosto teremos o piquenique da nossa igreja, o local será o mesmo que foi o ano passado, e esperemos que corra tão bem como foi o ano passado, que foi uma bênção. Saturday, August 17th, we'll be having a picnic of our church, as usual on the same location, Hammond Community Garden. So we'll be on Saturday, August 17th. Somos uns quantos menos, uns estão de férias, outros estão doentes, outros estão em casa, portanto, que o nosso Pai fique com eles todos e que os ajude, even you, Walter, e que os ajude dentro da sua vontade e que a gente aprenda a aceitá-la, que por vezes é difícil. Todos os challenges que a gente passamos diariamente, às vezes é difícil, mas Deus está lá sempre connosco. Ora, irmãos, antes de lermos a passagem, vamos colocar de pé novamente para continuar a louvar ao Senhor com o hino Exultação. Então, diz a palavra do Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, porque amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará. Abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão.
Abençoará todos os que o temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e aos vossos filhos. Sede benditos no Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Vamos pedir ao pastor então para trazer a mensagem. Vamos então abrir a Bíblia para Salmo 115. Salmo 115. A mensagem de hoje é que a glória pertence somente a Deus. A glória pertence somente a Deus. Nós vivemos numa sociedade dos nossos dias em que a maioria das pessoas andam afastadas de Deus. Há falta de temor a Deus e a respeito a Deus. E as pessoas não pensam que os valores morais da Bíblia são importantes. Cada um vive como quer. No entanto, o salmista, neste salmo, escolheu este salmo para uma sociedade que é semelhante à nossa sociedade. Ele está encorajando a minoria daqueles que respeitam a Deus, temem a Deus, têm fé em Deus, têm fé em Cristo e consideram os valores morais da Bíblia importantes para cumprir. Reparem que ele começa dizendo que os verdadeiros cristãos sabem perfeitamente que a glória pertence a Deus. Vejam a maneira como ele escreve. No versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Portanto, aqui vemos o salmista introduzindo e dizendo ao servo de Deus que a Deus pertence a glória. Não somente ele diz aqui que a glória pertence a Deus, mas outros profetas falam da mesma maneira. Se você for ao profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8, ele escreveu o seguinte: eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois ao outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E também, mais adiante, no capítulo 42, versículo 8, ele diz assim, o seguinte: por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outro. Está a ver? A minha glória não darei a outro. Jesus nos deu o exemplo em Mateus capítulo 5 e versículo 16, em que ele disse assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E o próprio Jesus, antes de morrer, orou ao seu Pai e disse, e lemos isto em João capítulo 17, versículo 4, assim resplandeça, e eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E está Jesus dizendo, a tua glória era a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. E ele disse, eu glorifiquei-te a ti, fazendo tudo o que tu mandastes. Depois lemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 71, o seguinte: portanto, quer comais ou bebeis, ou faceis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, o alvo de todo o cristão é de viver a sua vida para a glória de Deus. Devemos ter cuidado daquilo que nós comemos, não devemos comer demais. Devemos ter cuidado com aquilo que bebemos, não devemos beber demais. E tudo o que nós fazemos aqui na Terra deve ser feito não para nós próprios, mas para a glória de Deus. Eu estou aqui, não é para a minha glória, é para a glória de Deus. O grupo de louvor, quando canta, não é para se glorificar eles próprios, é para a glória de Deus. A pianista que está tocando é para a glória de Deus. E tudo o que fazemos aqui, seja limpar a igreja, é para a glória
de Deus, para a glória de Deus. Porquê é que os cristãos devem dar glória a Deus? Primeira razão, porque é o mandamento de Deus. É o mandamento de Deus. É aquilo que lemos logo no versículo 1. Nós, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Portanto, é o mandamento de Deus. Mas a outra razão porque é que nós devemos dar glórias a Deus está escrito no versículo 2. Reparem bem. Ainda no versículo 1, desculpe. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor de quê? De tua benignidade. Por causa da tua benignidade, devemos dar glórias a ti. O que é benignidade? Benignidade é perdoar e fazer bem a quem não merece. E o escritor do Salmo 115, olhando para a sua própria nação, para a história da sua nação, ele reparou que Deus foi muito benigno para com Israel. E ele está dizendo à nação, nós devemos de dar glórias a Deus por causa da benignidade que Deus tem mostrado para a nossa nação. Nós não merecíamos ser perdoados, nem abençoados, devido à maneira como nós temos vivido, mas Deus mostrou misericórdia e amor, embora a gente não mereça. Lembra-se, queridos irmãos, da maneira como Deus abençoou a nação de Israel quando eles eram escravos na terra do Egito. E o povo clamou a Deus na sua escravidão e disse, Senhor, ajuda-nos. E Deus mandou Moisés para lá, para os libertar da escravidão. E o povo de Israel teve alguns problemas porque o rei Faraó, que era o homem mais poderoso do mundo antigo, olhando para a ideia que Moisés disse que Deus apareceu a nós e quer que a gente vamos adorá-lo, ele disse, não. Vocês podem adorar, mas não ir sem ir para fora. Porque eles estavam fazendo os templos e os palácios para o rei Faraó de graça. E o rei Faraó não queria perder esses escravos. E então disse que não. E Deus pôs embaixo aquele homem e aquela nação. 10 pragas veio sobre a terra do Egito. E quando chegou ao fim, os líderes da nação do Egito foram ter com o rei Faraó e disseram ao rei, por favor, deixa-nos ir embora. Tu já reparaste como a nossa nação está destruída completamente? Deixa-nos ir para embora. Eles que vão. E o rei Faraó finalmente disse, pronto, está bem. E então a última praga, os irmãos sabem qual foi. Foi a praga da morte dos primogênitos. E o rei Faraó, vendo aquele grande poder, deixou sair, mas depois arrependeu-se. Porque é que eu deixei eles ir embora? E agora quem é que vai construir os nossos palácios e os templos? E então pegou no exército e foi atrás deles, encontrou-os mesmo ao pé do Mar Vermelho, e estava o Mar Vermelho de um lado, estava o exército do rei Faraó, a multidão a chorar. Então e agora? Começaram a murmurar contra Moisés. És tu o culpado, mas claro. E Moisés orou a Deus e disse, não há problema. Toca no mar, com a tua vara. E o poder de Deus veio e abriu o Mar Vermelho, de tal maneira que o mar ficou dividido em duas partes, e o povo caminhou no chão daquele mar. E o rei Faraó, na sua loucura, devia ter cuidado do homem também. Na sua loucura, vendo eles a fugir, lá ele anda com o exército atrás deles. Quando o povo de Israel chegou ao outro lado do Mar Vermelho, Deus disse a Moisés, agora toca no mar outra vez. E as águas voltaram, e o rei Faraó e o exército dele completamente morreu afogado. Eles viram o poder de Deus. E ficaram maravilhados. Temporariamente, está claro. Depois tinham sede e Deus disse a Moisés, toca na rocha. E a rocha, a água saiu, saciou a sede de todos. Depois tinham fome, começaram a clamar contra Moisés, e Moisés disse, olha, e agora? E Deus disse, olha, não há problema, vou mandar pão do céu, maná. E o povo começou a comer pão do céu. Um mês depois de estarem no deserto, Moisés chega ao Monte Sinai, e Deus disse a Moisés, sobe o monte. O povo fica cá embaixo, ninguém toca no monte. E Moisés foi para cima, 40 dias e 40 noites, e o povo começou a pensar, e agora? O que é que aconteceu a ele?
E então fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro, dizendo: este é o Deus que nos libertou da escravidão. E Deus viu tudo aquilo, se vejam lá, a ingratidão deste povo, viram o meu poder, abriu o mar vermelho, dei-lhe água da rocha, dei comida para comer, e agora foram adorar um bezerro de ouro, feito das suas mãos. E Deus naquele dia castigou milhares de pessoas e estava pronto a exterminá-los todos. E Moisés ajoelhou-se diante de Deus e disse: ó Senhor, tem misericórdia deles, por favor, tem misericórdia deles. E a Bíblia diz que Deus mostrou benignidade e perdoou o povo. 40 anos o povo andou naquele deserto porque não seguiam a Deus como deve ser. 40 anos. E este homem que este salmo compreende. Se não fosse a tua benignidade, ai de nós. Ai da nossa nação. Se os irmãos lerem um livro de Juízes, vão reparar que a vida espiritual da nação é altos e baixos. E este homem escreveu o Salmo 115, compreende a história, como a nação de Israel desviava-se de Deus facilmente. Quando tudo estava bem, quando havia sucesso na parte material, desviavam-se de Deus. E depois Deus permitia que uma nação invadisse a terra, o submetesse, e eles oravam a Deus. E arrependiam-se dos seus pecados. E Deus mostrava benignidade e lá perdoavam e os ajudava. E depois, mais tarde, voltavam outra vez para baixo. Deixavam a Deus. E aquilo é altos e baixos, altos e baixos. E Deus mostrando misericórdia, quando eles se arrependiam, Deus perdoava e os ajudava. Ora, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de Israel, isto nos faz comparar com a nossa vida. Será que nós merecemos a salvação? É uma pergunta para a gente perguntar. Será que eu mereço ser perdoado? Se nós olharmos para a Bíblia, veremos que nenhum de nós merece a salvação. Todos pecamos. Todos nós. Não há um justo nem um sequer. O que lemos em Romanos 3, 9. Não há um sequer que busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos se fizeram unidos. Não há um justo nem um sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós temos transgredido a lei de Deus. Será que nós merecemos a salvação? Não. Não há ninguém que merece a salvação. Mas Deus, na sua benignidade, irmãos, na sua benignidade, mandou o seu Filho com o propósito de nos salvar a nós que não pertencemos nada. É que nós não pertencemos que Deus enviasse o seu Filho para morrer e sofrer em nosso lugar. Não merecemos nada. Mas Deus, na sua benignidade, planeou a nossa salvação. E nós devemos dar glórias a Deus por causa disso. Qual é o cristão que pode dizer: eu sou perfeito? Aqui alguém que pode dizer isso? Eu sou perfeito? Nenhum de nós. Todos nós falhamos. Até depois de ter aceitado Jesus, eu compreendo. Errei. Falhei. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar do que é de toda a injustiça. Aqui está a benignidade. Perdoar a quem não merece. A segunda razão que o salmista exorta a nação para dar glórias a Deus. Vejam bem o que diz aí, no versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. E da tua verdade. Meus irmãos, este homem que este salmo sabia que Deus sempre cumpria a sua promessa. É um Deus verdadeiro. Ele sabia que a sua nação tinha pecado
muito contra Deus, e Deus os castigou, mandou o profeta Jeremias e outros profetas para exortar a nação a arrepender-se dos seus pecados. Eles não quiseram arrepender-se. E então o último profeta que Deus enviou antes de destruir a cidade de Jerusalém foi o profeta Jeremias. 50 anos este homem, com lágrimas nos olhos, chorava, pedindo à nação: arrependei-vos, senão Deus vai castigar-vos. E o povo várias vezes quis matar Jeremias. Eles não queriam aceitar a mensagem. Mas exatamente o que o profeta Jeremias escreveu, cumpriu-se. Eu vou ler para vós, e se quiserem abrem a Bíblia, para Jeremias capítulo 25. Põe a vossa mão aí no Salmo, mas vão a Jeremias capítulo 25 e versículos 11 a 12. Jeremias capítulo 25 e versículos 11 a 12. E diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilónia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilónia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei Deus um deserto perpétuo. Agora vamos ler Jeremias capítulo 29 e versículo 10. Jeremias capítulo 29 e versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilónia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Aqui está Deus dizendo através do profeta Jeremias: embora vou castigar-vos a vós, embora enviarei a Babilónia para vir cá a vossa nação, destruir a vossa cidade, levarem vossos prisioneiros fora da vossa terra, vocês vão estar 70 anos fora da vossa terra. Mas ao fim de 70 anos, eu vou castigar a nação da Babilónia e vou trazer que vocês voltem para a vossa terra. Exatamente como Deus disse, o cumpriu. 70 anos depois, o profeta Daniel, vamos ler Daniel capítulo 9, o profeta Daniel sabia da profecia que Jeremias tinha dito através de Deus. E vejam que Daniel já é um homem velho. E lembra-se que Daniel foi levado prisioneiro para a Babilónia quando era um jovem. E agora ele está quase os seus 90 e tal anos. Já velho. E vejam o que ele escreveu aqui. Daniel capítulo 9. No ano primeiro de Dario, a Babilónia tinha sido conquistada pelos medos e profetas. E agora o rei Dario estava reinando sobre a Babilónia. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor, para o buscar com oração, e rogos com jejum, e saco, e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e comecei e disse: Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Que tal o homem como santo? Nós merecemos o que tu fizeste a nós. Nós pecámos grandemente contra ti. Mas tu prometestes, pelo profeta Jeremias, que ao fim de 70 anos, tu devias trazer a nossa nação para trás. E eu estou orando a ti, confessando o nosso pecado e pedindo para cumprires a tua promessa. Se você ler os livros de Esdras e o livro de Jeremias, são testemunhas que Deus cumpriu a promessa que fez. Deus pôs no coração do rei Dario para que o povo de Israel voltasse para a sua terra e edificasse a sua cidade, e edificasse o templo. Deus cumpriu a sua palavra.
Deus é Deus verdadeiro. Ora, meus irmãos, temos vários exemplos na Bíblia que mostram que Deus sempre cumpre a sua palavra. Se olharem para o Gênesis capítulo 3, versículo 15, temos a primeira profecia que fala da vinda de Cristo, em que Deus disse que da semente da mulher havia de vir uma pessoa que havia de pisar a cabeça de quem? Da serpente. Quem é essa semente da mulher que havia de pisar a cabeça da serpente? É o Senhor Jesus Cristo. Sabe que esta profecia foi dita milhares e milhares de anos antes de Jesus vir à Terra. Milhares de anos. E Deus cumpriu a sua palavra. Se forem a Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, lemos a profecia que Deus deu a Abraão, em que Deus disse que faria de Abraão uma grande nação, e havia de abençoá-lo, e que havia de abençoar os que fizessem bem a Abraão e aos seus descendentes, e havia de amaldiçoar que os fizessem mal a Abraão e aos seus descendentes. E depois Deus disse: e da tua semente serão benditas tu quê? Todas as famílias da terra, da tua semente. Ora, meus irmãos, qual é a semente de Abraão pela qual todas as famílias da terra serão abençoadas? Quem é essa semente, afinal? É Jesus Cristo. 2000 anos depois, Deus cumpriu a sua palavra. Maria é descendente de quem? De Abraão. Uma mulher virgem. E Deus tomou aquela mulher que era descendente de Abraão. E sobrenaturalmente ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. E deu à luz o Filho de Deus, descendente da parte da carne de Abraão. E quando Jesus morreu naquela cruz, pagou a nossa dívida, o nosso pecado. Ele ressuscitou dos mortos e lhes deu a promessa: quem crê em mim tem o quê? A vida eterna. Esta promessa é para todas as pessoas do mundo inteiro. Está a ver como Deus é verdadeiro e cumpre a sua palavra? Mas temos outras promessas. Temos primeiramente, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 13, Deus disse a David: tu não vais construir este templo, esta casa, mas eu vou construir uma casa. Um dia, um filho teu, um descendente teu, vai vir e reinará eternamente. Quem é esse filho de David que havia de reinar eternamente? É quem? É Jesus Cristo. Quando o anjo apareceu a Maria e lhe disse: tu és abençoada entre as mulheres e vais dar à luz o filho de Deus, que é descendente de quem? Do rei David. Ele vai reinar para sempre. Ela ficou admirada: como é que isso vai acontecer? Eu não estou vivendo com nenhum homem. E o anjo disse: tu vais ter um filho diferente de todas as mulheres. O seu pai é Deus. E Deus vai fazer um milagre no teu ventre. E tu vais ficar grávida. E este filho é o Filho de Deus. Ora, meus irmãos, esta promessa foi cumprida 1000 anos depois de Deus ter dito a David: tu vais ter um descendente que vai reinar eternamente. Onde é que está Jesus agora? No céu. Sentado à direita do Pai. Já reinando em poder. Intercedendo por nós. E um dia vai voltar do céu. E vai reinar eternamente aqui na terra. Deus tem cumprido a sua palavra. Deus não mente, irmãos. Deus não mente. Se você pegar na sua vossa Bíblia e ler Isaías, capítulo 53, temos em detalhe as profecias acerca da vinda de Cristo, começando com o seu nascimento, com a sua vida física, trabalhando como carpinteiro, falando que ele havia de ser escarnecido, desprezado pelo povo, que haviam de maltratar, condená-lo à morte, e que ele havia de ressuscitar dos mortos e ser levado para o céu. Está tudo escrito lá em Isaías, capítulo 53. E está lá escrito neste capítulo que foi o plano de Deus, o prazer de Deus, que o seu Filho pagasse a dívida do nosso pecado. Esta profecia foi escrita 700 anos antes de Jesus vir à Terra. E Deus cumpriu a sua palavra. Deus é fiel e justo e verdadeiro. Ele sempre cumpre a sua palavra.
Mas há uma profecia que eu quero que os irmãos saibam, que está se cumprindo nos nossos dias, acerca da nação de Israel. Esta profecia encontra-se em Ezequiel, capítulo 36, e versículos 16 a 38. E neste capítulo, se os irmãos lerem, vão reparar que está falando dos últimos dias do mundo. E está dizendo que nos últimos dias Deus havia de trazer o povo de Israel das outras nações para a terra da Palestina. Está lá escrito. E esta profecia foi cumprida nos nossos dias, irmãos. Depois da Segunda Guerra Mundial, as nações principais do mundo compreenderam que os israelitas podiam voltar para a terra da Palestina e formar a sua nação. Isto foi estabelecido nos nossos dias. Sabe que esta profecia foi cumprida 2600 anos depois. Os israelitas estiveram fora da sua terra 2000 anos. Os romanos destruíram a terra dos judeus, destruíram a cidade de Jerusalém, o templo, e espalhou-os pelo Império de Roma. E tiveram fora da sua terra 2000 anos, irmãos. 2000 anos. E Deus cumpriu a sua palavra. E disse que havia de trazer os judeus para a sua terra. Deus é fiel e Deus é justo. E, meus irmãos, a Bíblia fala que quando os judeus voltassem para a sua terra, eles haviam de reedificar as cidades que foram destruídas. É aquilo que eles fizeram agora. Que haviam de transformar a terra de Palestina, que estava deserta, num lugar onde havia árvores de frutos e de campos férteis a produzir. E os judeus, com a sua sabedoria que Deus lhe deu, conseguiram transformar a terra da Palestina num jardim de campos. O povo está admirado como é que eles conseguiram transformar o deserto num lugar onde agora há laranjas a serem produzidas ali. Num deserto. Vegetais. Estão admirados. Como é que eles fizeram isso? É o cumprimento da profecia. Transformarão o deserto num lugar fértil. E a Bíblia diz no profeta Ezequiel que no fim do mundo, as nações do mundo vão se levantar contra Israel e vão tentar destruir Israel. Está lá escrito. Mas está lá escrito que Deus vai se levantar e não vai permitir que isso aconteça. Portanto, meus irmãos, não tenham medo de Israel. Deus está pelo lado de Israel. Deus vai cumprir a sua palavra, porque Deus nunca mente. Deus é justo e vai cumprir a sua palavra. E quando vejo isto, digo assim, vejam lá, estamos perto. A gente está perto do fim. Perto do fim. Os árabes andam contra Israel. Os povos das nações andam contra Israel. E eles vão se levantar contra Israel para os destruir. Mas Deus não vai permitir isso. Deus é fiel. Ora, reparem, meus irmãos, que o salmista, vamos agora voltar para o Salmo 115 outra vez. O salmista aqui nos fala que o povo das outras nações estavam se rindo de Israel e fazem a pergunta: aonde está o vosso Deus afinal? Reparem bem. Versículo 2. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Naquele tempo, as nações não adoravam o Deus verdadeiro, adoravam ídolos. E faziam imagens dos seus ídolos e punham dentro do templo. Mas eles reparavam que a nação de Israel não tinha uma estátua para refletir a Deus. E eles ficavam a rir-se. Afinal, nós temos o nosso Deus, estás a ver as nossas estátuas. E onde está, afinal, a estátua do vosso Deus? Onde está esse Deus, afinal? E riam-se do Deus de Israel. E aqui o salmista faz uma comparação entre o Deus de Israel e os ídolos das outras nações. Se você fosse
à Grécia, que era um país que teve grande nome naquele tempo, eles não adoravam o Deus verdadeiro. Adoravam ídolos inventados por eles. Se você fosse a Roma, eles adoravam ídolos inventados por eles. Adoravam os planetas, as estrelas, o sol, a lua, as montanhas, os mares, mas não adoravam Deus. Se você fosse ao Egito, havia ídolos em vários templos em que eles adoravam, mas não o Deus verdadeiro. Se você fosse à Babilónia, que invadiu Israel e destruiu a cidade de Jerusalém, eles não adoravam o Deus de Israel. Tinham seus ídolos. Se você fosse à Síria, que foi uma grande a nação, eles não adoravam o Deus verdadeiro. Eram os ídolos. Todo mundo adorava ídolos. A nação de Israel era a única nação que adorava o Deus verdadeiro. A única nação. E nem todos em Israel adoravam a Deus. Nem todos. Então eles riam-se de Israel. Afinal, onde está o vosso Deus, afinal? Vejam a resposta que ele dá. No versículo 3. Mas o nosso Deus está onde? Nos céus. Faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus é vivo. E está no céu. E depois ele faz a comparação. Reparem bem. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Os vossos ídolos foram inventados por vocês. Pegaram no ouro e fizeram um ídolo. Pegaram na prata e fizeram um ídolo. Pegaram num pau e fizeram um ídolo. O nosso Deus não foi inventado pelos homens. Não foi... Nós não inventámos Deus. Nós não fizemos nenhuma imagem. Nem de ouro, nem de prata, nem de pau. Que o nosso Deus não foi inventado por nós. Quem é que apareceu a Moisés, afinal? Foi Deus, está a ver? Não foi Moisés que apareceu e disse a Deus: Tu agora és Deus. Quem é que apareceu a Abraão? Foi Deus. Está a ver? A quem é que apareceu a David, afinal? Foi Deus. A quem é que apareceu ao profeta Isaías? Ao profeta Jeremias? Aos profetas que nós lemos na Bíblia? Foi Deus. Eles não inventaram Deus. Mas os ídolos, versículo 5, têm boca, mas não falam. Os vossos ídolos que vocês têm nos vossos templos, em que vocês puseram lá a estátua do vosso ídolo, tem uma boca, mas já viram o vosso Deus falar alguma coisa? Eles não falam. Não têm nenhum poder. Estão mortos. É uma estátua. É uma coisa morta. O nosso Deus não tem boca humana, mas fala. Mas fala. Fala a nós. Os irmãos sabem que Deus falava todos os dias com Moisés. Os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por quem? Por Moisés. Inspirados por Deus. Quem é que falou com o apóstolo Paulo? Está a ver? Foi Paulo que falou com Deus? Não. Foi Deus que falou com o apóstolo Paulo. E o salvou. E foi Deus que dirigiu o apóstolo Paulo a escrever 14 cartas que nós lemos no Novo Testamento. Sabe que a própria criação que Deus criou, os céus manifestam o quê? A glória de Deus. Aponta para Deus. A criação aponta para Deus. Fala a nós através. Deus fala a nós através da própria criação. Esta manhã estava caminhando, todos os dias vou a pé para orar com Deus e tudo isso. Estava olhando para as árvores tão bonitas. E eu disse: Oh Deus, que grande coisa que tu fazes. Estas árvores aqui tão bonitas. As flores ali tão bonitas. Deus criou aquilo tudo. E Deus fez o homem à sua quê? À sua imagem. E quando diz à sua imagem, não está-se referindo ao corpo físico de nós. Está-se referindo ao facto de que nós temos uma inteligência como Deus tem inteligência. Temos sentimentos como Deus tem sentimentos.
Sabemos o bem e o mal. Façamos o homem à nossa imagem. Já viram o poder que Deus teve para construir a minha esposa está ali? Não? E a vós todos aqui. E eu também. E tu também, pois claro. Uma boca para falar, ouvidos para ouvir, olhos para ver, mãos para edificar, uma mente para pensar. Grande poder. Grande poder. E o nariz para chorar. Mas a estátua não pode chorar, não pode ver, não pode falar. É o que está dizendo aqui. Os vossos ídolos são mortos. Sim, tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. A Bíblia diz que Deus vê do céu a todas as pessoas que estão aqui na terra. Deus está vendo aqui nós aqui hoje, irmãos. Tal é o poder de Deus. Ele vê tudo. Ele sabe o que a gente está pensando na nossa cabeça. Isto é poder. Os vossos ídolos têm olhos, mas não veem nada. Estão cegos completamente. Têm ouvidos, mas não ouvem. Os vossos ídolos não ouvem nenhuma oração. Vocês estão ali ajoelhados diante da estátua, mas os vossos ídolos não ouvem nada. Estão mortos. Nariz tem, mas não cheira. Deus não tem nariz, mas cheira tudo o que há aqui na terra, bom e mau. Tem mãos, mas não apalpam, não conseguem apalpar ninguém. Mas Deus, irmãos, Ele apalpa a nós e nos protege e nos ajuda. Tem pés, mas não andam. Eu dou graças a Deus que Deus não tem pés, mas Ele anda. E quando eu oro, os seus ouvidos estão ouvindo a minha oração. Embora Ele não possa estar cá fisicamente, mas Ele está lá espiritualmente ao pé de mim. E ao pé de vocês todos. Ele está em todo lugar. Tal é o poder de Deus. A estátua está morta. A estátua não vê, não ouve, não fala e não anda. Nem som algum sai da sua garganta. E depois reparem a conclusão que ele dá aqui acerca das pessoas que adoram ídolos. Versículo 8. Tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Quando uma pessoa adora um ídolo, irmãos, ele está orando a uma mentira. E é uma pessoa cega espiritualmente, que não vê que está a fazer uma coisa que não presta para nada. Ele não sabe nada. Está cego. Morto espiritualmente. Nem consegue ver. O que está fazendo é uma loucura. Pega num pau que Deus criou, de uma árvore que Deus criou, está a ver? Usa parte daquela madeira para queimar numa fogueira. E depois, daquela mesma madeira, faz um ídolo. E adora o ídolo. Um estúpido, mais nada. Não vê que Deus é que criou aquela árvore e que Deus é que deve ser adorado. E é Deus que nós vemos a orar, não é uma estátua. Feita pelos homens, inventada pelos homens. Já lembrar acerca da história, isto aconteceu, irmãos. O nosso irmão Luís Ferreira, que já morreu, Deus já o levou, fala que lá na terra dele havia uma procissão lá de um santo e estávamos levando o santo às costas, porque, é claro, o ídolo nem consegue andar. Precisa que as pessoas os levem às costas. E pelo caminho, lá houve alguém que tropeçou, o ídolo caiu, partiu a cabeça. Coitado do ídolo, partiu a cabeça. Vai um homem assim, espera aí, não há nenhum problema. Ficou no martelo, com os pregos, lá para a minha cabeça, ao ídolo.
E lá puseram o ídolo e tocaram a dar com precisão. E as pessoas não viam. O ídolo caiu. E nem consegue reparar a cabeça dele próprio. É preciso que alguém possa pegar no martelo e pôr a cabeça para trás. E estas pessoas, na sua cegueira, irmãos, depois de ver aquela experiência, ajoelharam-se diante da estátua e ali oraram diante da estátua. E a Bíblia diz, o louco ajoelhou-se diante da estátua. Não viu que isto é uma mentira. Não vê. É isto que o salmista está aqui dizendo. Vocês estão rindo de nós com o nosso Deus que não tem estátua. E estão dizendo, é já o vosso Deus, afinal. Pois é. Até o vosso Deus, o que é afinal? Com essas estátuas aí. Tem olhos, não vê nada. Tem ouvidos, não ouve ninguém. Tem mãos, não fazem nada. Tem pés, não andam. Tem ouvidos, não ouvem. Afinal, o vosso Deus, o que é o vosso Deus, afinal? Uma coisa morta. Então não vocês veem coisas tão mortas também, orando a esse Deus. E então o salmista, depois de ter feito a comparação entre o Deus de Israel e o Deus das outras nações, ele agora diz, nosso Deus é vivo e tem todo o poder. Reparem que lemos do versículo 9 a 11. Confia, ó Israel, e agora ele está falando àqueles que compreendem as coisas. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Não é esses ídolos que os adoram. O nosso Deus é que realmente é vivo e tem todo o poder. É Ele que nos auxilia. É Ele que nos protege. Depois ele diz à casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o seu escudo. Está falando aos sacerdotes de Israel que estão no templo. E ele exorta os sacerdotes, vamos confiar no Senhor. Ele é vivo. É Ele que nos ajuda. Versículo 11. Vós os temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. E depois ele diz que nós devemos dar glória a Deus porque Deus toma conta de nós. Reparem bem o que lemos no versículo 12. O Senhor que se lembrou de nós. O Senhor se lembrou de nós. E aqui o salmista está se referindo ao facto que Deus cumpriu a sua promessa de trazer para trás a nação de Israel, que estava num cativeiro na Babilónia. E Deus tocou o rei dos Medos Persas para trazer para trás a sua nação para a terra da Palestina. Então ele diz, o Senhor se lembrou de nós. Lembrou-se da sua palavra, da sua promessa, e permitiu que o nosso povo viesse de todos os lugares para a nossa terra, para construir a nossa cidade e o nosso templo. Essa é a razão que devemos dar glória a Deus, porque Deus toma conta de nós e ouve as nossas orações. O Senhor se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Irão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e os vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Meus irmãos, quem é que nos abençoa a nós? Quem é? É os ídolos? É Deus. É Deus quem nos abençoa. Não é os ídolos. A Bíblia diz, maldito o homem que confia em quem? No homem. E faz da carne a sua força. Bem-aventurado o varão ou a mulher que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Nossa confiança não está em ídolos, nem em imagens, está em Deus. Temos Cristo, o nosso Salvador, que está sentado à direita de Deus, intercedendo em nosso lugar. É esse Deus que nós confiamos. Não é em estátuas, nem ídolos. Versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Aqui está o salmista dizendo, Deus fez o mundo inteiro e fez a terra. E no fim de fazer a terra, nós lemos em Gênesis capítulo 1, em que Deus disse ao primeiro casal, eu dou isto para vocês. Multiplicai-vos,
Tudo é vosso. Daí deu isto para vocês. Nós temos um quintal, foi Deus que deu esse quintal. Temos as flores, foi Deus que deu as flores. Temos os vegetais, foi Deus que deu os vegetais. Temos as uvas, que os portugueses gostam de pôr nos seus quintais. Quem é que fez as uvas? Foi Deus que nos deu as uvas. Deus deu tudo a nós. E agora reparem no versículo 17. Os mortos não louvam ao Senhor. Quem são os mortos, afinal? When people die. Diga. When people die. That too, but in here is a bit different. Os mortos não louvam ao Senhor. Ora, os mortos, irmãos, são as pessoas que não têm o Espírito Santo vivendo dentro deles. Está a ver? Tem olhos e não veem. Têm olhos, mas não veem nada. Têm ouvidos, não ouvem nada. Jesus disse, na verdade vos digo, que se tu não nasceres de novo, não podes entrar o quê? No reino dos céus. Eu tenho que nascer de novo, espiritualmente. E quando eu nascer de novo, eu torno-me vivo espiritualmente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6 que os cristãos estão vivos entre os mortos. Estamos vivos entre os mortos. Espiritualmente, estamos vivos. E nós conseguimos ver coisas que as outras pessoas não conseguem ver. Não conseguem ver. Estão cegos. E as pessoas que adoram os ídolos estão cegos. E não veem nada. Eles não compreendem que aquilo que estão fazendo é uma coisa que não faz nenhum senso. Eles não compreendem. Estão cegos. Estão mortos. E eles não conseguem adorar a Deus porque não sabem que Deus é o Deus verdadeiro. Nem têm nenhuma consciência disso. Mas nós, está a ver? Versículo 18. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. E aqui está o salmista dizendo, embora eles estejam cegos e mortos, e não conseguem louvar a Deus, mas nós conseguimos louvar a Deus. Estamos vivos espiritualmente e nós vamos louvar a Deus eternamente. Ora, aqui o profeta está falando quando Jesus reinar neste mundo e todos aqueles que pertencem a Ele dirão glória a Deus eternamente. Glória a Deus. É a mensagem de hoje, irmãos. É a mensagem de hoje. Vamos então terminar cantando o último hino.
Amém. Eu vou pedir ao nosso irmão, então, Paulo Bel, para terminar a oração. Ó Deus e Pai, queremos agradecer por mais esta lição que nos trouxeste, Senhor. Os nossos corações estiveram abertos para ouvir. Queremos agradecer porque, Senhor, podemos confiar em Ti sempre, Senhor, porque não temos ídolos, porque não temos outros, porque só a Ti, Senhor, podemos louvar e só o Teu caminho podemos procurar, Senhor. E em graça estamos por tudo isso. Fica connosco, fica com as nossas famílias, com todos aqueles que por hora estão a atravessar momentos menos bons, mas que põem sempre tudo nas Tuas mãos, Senhor. Porque Tu és imenso, Tu és magno e Tu podes fazer. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a respeitar a Tua vontade e a aceitar a Tua vontade e continuar sempre, sempre a confiar em Ti. Nunca podemos estar sentados ao Teu lado. Fica connosco, com as nossas famílias e guia-nos até estarmos aqui novamente. Em nome do Teu Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Amém.